Rafael, olá, Portes. Gostaria que você explicasse melhor sobre a força dos candles. Percebi que só de olhar para os candles você já identifica se, por exemplo, se trata de uma pernada de tendência ou se aquela não será uma boa entrada. Fala mais sobre isso. Então, Rafael, com relação à força dos candles, o principal que você. A força, na verdade, dos candles, eles vão estar aparecendo em qualquer lugar do gráfico. O importante é você saber, Rafael, aonde que essa força naquele candle que você está olhando especificamente quando o mercado está aberto, aonde que ela está aparecendo. Se ela está aparecendo em um momento do gráfico onde a gente está recém começando um novo movimento, né, como você colocou, uma nova pernada, ou se está recém, no caso, ou é um candle de exaustão, um candle que está lá no final do movimento e não representa força. Então, para responder a sua pergunta, como que a gente faz para identificar esses candles, essa força dos candles e saber se é o início de uma nova pernada? Então, por exemplo, aqui eu estou olhando no gráfico do M15, né? Pensa comigo, gráfico M15 do dólar. A gente vai ver que tem muitos candles vermelhos fortes apresentando força. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Vários candles aqui então apresentando força, ou seja, a gente sabe que a força do mercado é de queda, então a gente estaria aqui procurando uma operação de venda, Rafael. Isso é normal, né? Você já também consegue perceber isso. A questão é, aonde essa força do candle está aparecendo? Essa que é a pergunta que você deve sempre se fazer. Então, quando a gente sabe que o movimento principal do gráfico, né, principalmente que a gente já está aqui no gráfico âncora, né, no gráfico M15, né, que é o maior tempo gráfico, para a gente poder filtrar nossas operações. Então, a gente sabe que o M15, que é o nosso gráfico guia, ele já está apresentando uma queda e uma força de queda, desde lá de cima. Certo? Então, o principal para você saber aonde que essas forças vão estar aparecendo. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, por exemplo, se a gente fosse olhar aqui para o último dia aqui do pregão, né? No último dia de pregão, tá? No caso, ontem. A gente vai ver que o gráfico já estava do N15 já estava em queda desde sempre, desde um, 2 dias para trás. Então a gente já sabe, bom, a gente está com queda no tempo gráfico maior. Então, obviamente, nos tempos gráficos menores também vai apresentar muito sinal de força para nós. Então, quando o gráfico está subindo aqui na abertura de sexta-feira do pregão e a gente está subindo e mostrando força compradora, a gente sempre vai ter que pensar, como eu falei antes, aonde que a força, no caso, vai estar aparecendo naquele candle. Então, como a gente já sabe que a força principal é de queda, a gente vai estar procurando por operação de venda, certo? A gente está caindo, então venda é o principal foco das nossas análises. Quando o mercado sobe aqui em cima e começa a mostrar fraqueza de continuidade, aqui a gente já começa a colocar uma estrela cadente, a gente já coloca, se juntar esse candle com esse daqui, daria um Harami de baixa, né? Além disso, aonde que a gente está aparecendo esse sinal? Exatamente no nosso nível de resistência anterior, certo? Deixa eu marcar aqui. Exatamente na resistência anterior, aonde antes também havia acontecido um pouco de resistência para o lado vendedor, para o lado comprador, no caso. Então, quando você vê aqui sinal de força, a gente já sabe que a gente está com força de queda, então a partir daí eu vou estar filtrando lá no M1, no M2. Deixa eu marcar aqui só para ficar mais fácil. Vamos jogar para M1 lá. Olha lá o M1 na sexta-feira. Olha lá, né, no M15 marcando uma super venda, né, um super candle de vendedor lá no M15, a favor dos últimos dias, a favor do movimento maior. Então, quando eu olhar aquele candle, eu vou saber que aquele candle é uma continuidade, é uma nova pernada de queda, Rafael. Por que eu vou pensar que é uma nova pernada de queda? Porque se eu olhar a abertura do mercado, a gente estaria subindo, né, na abertura de sexta-feira no dólar. Aí todo mundo está pensando, oh, uma tendência de alta, o dólar vai continuar subindo, subindo, subindo. Porém, como a gente já está fazendo nossa análise mais aprofundada com as informações que a gente tem, a gente sabe que no M15, que é o nosso gráfico âncora, estaria descendo. E esse movimento de alta aqui poderia não sustentar e continuar subindo, ainda mais que a gente bateu naquela resistência, né, a resistência do dia anterior. Então, quando no M15 mostrou força, um super candle de força, eu já estou lá no M1, aguardando o meu ponto de entrada de venda. Olha lá o que acontece no M1. Tá a favor do M15, certo? Muita força vermelha a favor do M15. Olha o que aconteceu lá no M15. Super força, super candle vermelha. Olha lá no M1. Confirmação, um monte de candle vermelho grande. Então a partir daí eu vendo e vou com tudo para meus alvos lá embaixo.
Então, o principal, Rafael, como eu falei, candle grande, né? Candle grande, vamos ver aqui um candle grande verde. Olha o candle grande verde aqui. Candle grande verde, candle de força. É força compradora? Não, não é força compradora, porque a gente está fazendo a nossa análise mais aprofundada. Enquanto que uma pessoa normal ela vai só olhar isso daqui, vai só olhar esse candle aqui, força compradora, vai pensar que a gente está consumindo. Eu e você, a gente já estava fazendo essa análise aqui, vimos que no M15 é queda, queda, queda desde antes, desde vários dias anteriores, e essa subida bateu direto na nossa resistência, e após isso no M15 um super sinal de venda, e lá no M1 confirmação de venda, ou no M5, se a gente for fazer no M5, super ainda mais confirmação de venda, certo? A descida inteira dando confirmação de venda, e você poderia tentar praticamente em qualquer lugar aqui nessa venda. Por que a gente poderia ter feito isso? Porque a gente sabe que a força do gráfico é de queda, o nosso gráfico guia, o nosso gráfico principal, o nosso gráfico âncora, que é o M15, está confirmando a nossa queda, está saindo do ponto de resistência, e no M1 e no M5, que é o nosso gráfico de entrada no day trade, também confirmando com muitos candles na sequência de venda. Então, a partir daí que a gente faz aqui o que eu faço, a leitura de saber se aquilo lá realmente vai me dar continuidade da pernada de queda ou vai simplesmente ser um candle avulso no meio do movimento para depois continuar o movimento para o outro lado. Entendeu? Rafael, respondida a pergunta, se tiver algum complemento que você precise na sua dúvida, é só enviar aqui no chat, cara. Claudinei, como usar as ondas de Elliott para scalper consistente? Claudinei, as ondas de Elliott, cara, deixa eu te mostrar, deixa eu só deletar isso daqui rapidão, só para poder limpar o gráfico. M5 ou M1, tá? Para você poder analisar as ondas e poder fazer um scalper rápido. O principal que você tem sempre que manter em mente é o seu alvo. Né? O principal do scalper é saber o seu alvo. Né? Muitas vezes, na verdade, se você entrar em qualquer lugar do gráfico, né, em algum momento daquela sua operação, independente se você está de olho fechado, nem sabe o que está acontecendo no preço, e você vai lá e abre uma operação de olho fechado. Em algum momento daquela operação, você vai ficar positivo, certo? Então a questão não é necessariamente quando você abre um scalper, não é onde que você vai estar abrindo, mas sim aonde que vai estar o seu alvo, para você poder pegar aquele momento que você está positivo, você capitalizar naquele momento. Então, quando você está usando, por exemplo, as ondas do Elliott para operar scalper e identificar o seu ponto de entrada, você primeiro tem que saber onde que vai ser o seu ponto de saída, que vai ser justamente nos pivôs. Então, por exemplo, se a gente está descendo aqui, deixa eu só pegar desde lá aqui do movimento, aqui a gente encontrou resistência aqui em cima, normal, topo triplo, né? Subimos, descemos, de novo, descemos, subimos de novo e começamos a descer. Topo triplo marcado no gráfico, sinal super grande de reversão, ainda mais que rompeu aqui aquele pescoço. Então rompeu, continuidade de movimento de baixa, beleza. Aí a gente vai começar a usar as ondas do Elliott para a gente poder pegar esse movimento. No caso, o que eu faço, Claudinei, eu não sei se você chegou a ver aquele meu post que está lá no meu site sobre pullbacks e reversões. Lá nesse post eu falo a forma mais prática de você contar esses movimentos do mercado. Eu não uso necessariamente as ondas do Elliott, como por exemplo o movimento de alta e baixa e 1, 2, 3 de correção. Essa aí é o Elliott clássico. O que eu uso, que é mais prático, eu conto 3 movimentos de baixa e 3 movimentos de alta. Então, no caso, quando a gente encontrou aqui em cima a resistência, a gente vai vir para o nosso primeiro movimento de baixa, descemos e subimos, certo? A partir daí, a gente está começando o movimento de baixa, está saindo da resistência, já rompeu o topo triplo, primeiro movimento de baixa, subimos para o 61,8 do movimento anterior,
certo? Fibonacci aqui, 61,8. Em cima, quando a gente continua descendo no sinal de confirmação de força, de queda, sinal candle vermelho forte, eu vou entrar aqui, meu stop vai logo acima, aonde que vai estar meu alvo para o scalper? Como eu falei antes, você sempre tem que focar aonde vai estar o seu alvo. Seu alvo vai estar sempre nos fundos, se você está vendendo. Então, seu alvo vai estar lá embaixo. A gente desce, bate lá de novo, completa o movimento de baixa, né, da perna de baixa do Elliott. Então, aqui a gente já está com um movimento de baixa, primeiro movimento. A gente já está com dois movimentos de baixa, certo? Um, dois. E agora vem o próximo movimento de baixa. A gente sobe de novo e aí você vai pensar, bom, a gente já está no segundo movimento de baixa, a gente sabe que o próximo movimento provavelmente vai ser o último de queda para aí depois a gente começar a reverter. Teoricamente, usando a teoria do Elliott e dos movimentos de ondas. Então a gente está lá em cima de novo. Quando é que vai ser o seu ponto de entrada? Quando você vê força vendedora nesse candle, força vendedora nesse candle. Lembrando, a gente já está descendo, a gente já está no movimento de baixa, subindo para o pullback, esse pullback aqui na metade do movimento anterior, então 50% de FIBO, vamos subir aqui, bum, 50% de FIBO certinho no movimento anterior, então já sabe, é venda. Onde é que está meu stop? Logo acima do meu sinal de entrada, candle de força vermelho, continuidade do movimento, e meu alvo vai estar onde? No primeiro fundo. Sempre que você vender, na continuidade da tendência, Claudinei, na continuidade dos movimentos, das ondas, o seu alvo vai ser sempre aqui na onda, no final aqui no pullback, né? No caso aqui no fundo, no caso. Você pode até pegar, fazer um movimento simétrico, jogar lá embaixo, mas como você perguntou sobre scalper, você vai sempre jogar, no caso, no fundo aqui. Se a gente estivesse subindo, você jogaria, né, no caso, no topo. Né? Digamos que a gente está subindo, aí começou o movimento, você já sabe que você vai entrar aqui, o seu stop vai estar aqui embaixo e o seu alvo vai estar lá no topo. Né? Você sempre usa então os topos e os fundos como seu alvo quando você for para scalper nesse estilo, nesse método de continuidade de movimento. Além disso, sempre entre após o sinal de confirmação de força a favor daquele movimento. Então, quando a gente está descendo aqui, eu só vou entrar quando aparece candle de força vendedor. Mesmo que o preço esteja lá em cima, Claudinei, muitas pessoas operam somente com Fibonacci. Mesmo que o preço esteja certinho no 50% do Fibonacci, está no Fibonacci. Eu vou vender só quando o gráfico, só quando os outros traders me derem a confirmação. Quando o mercado me confirmar, aí sim ele vai me confirmar com candle de força vermelho a favor do movimento. Para mim entrar logo após o fechamento, jogar meu stop acima e o meu alvo lá no fundo. Então, no caso, essa seria a configuração mais eficaz para você operar a continuidade das ondas. Quando você me pergunta sobre Elliott, né, como é que eu faço para operar Elliott com o scalper, na verdade o que você está querendo perguntar é esses movimentos de ondas do mercado, quando que você pode entrar e aonde que você deve sair. Né? Então essa seria a resposta que mais encaixa na sua pergunta. Se tiver algum complemento a mais para ela, é só mandar aí no chat também, Rafael também, para a pergunta anterior. Deixa eu limpar aqui para a gente ir para a próxima. Lembrando que na maioria das vezes o mercado se movimenta em 3 ondas para depois continuar o movimento de alta. O movimento Tony, quanto tempo para trás você olha para definir a tendência? É M15, M30? Tony, a tendência a gente define pelo. Se você está operando day trade, a gente sempre olha para o M15. Você também pode olhar a possibilidade de você olhar M30 ou H1. Mas eu diria que quanto mais tempo alto, né, quanto maior for o tempo gráfico que você olhar, Tony, no caso aqui a gente, por exemplo, aqui nesse dia, deixa eu marcar aqui. Nesse dia aqui, tá vendo? A gente teve uma subida. Se a gente for olhar pelo H1, a gente vai ver que a gente está descendo o tempo inteiro, né? Desde o início do mês, a gente está só procurando por venda. Sendo que, na verdade, nesse dia aqui, vou voltar lá atrás, vamos ver. Olha aqui, nesse dia a gente teria uma oportunidade de compra, né? Saindo aqui desse suporte aqui embaixo,
com confirmação de força compradora. Pum, continuar de alta em direção ao primeiro topo. Quanto maior, então respondendo a sua pergunta, quanto maior for o tempo gráfico, menos chances desse tipo de oportunidade você vai encontrar. Justamente porque no H1, por exemplo, a gente está só descendo e você não estaria procurando por uma compra, por exemplo, naquele momento. Então, o que eu indico para procurar tendência, o maior que você pode ir para day trade é M15. Por exemplo, já dá uma filtragem bem bacana de tendência, a gente já sabe que a gente está descendo o tempo inteiro aqui. E quando a gente está consolidado, a gente também tem bastante confirmação de consolidação. Olha só, as consolidações do M15 são bem fortes e bem visíveis de ver. Então a gente já sabe que quando está consolidado, eu vou estar procurando por operações de compra lá embaixo, com o meu alvo no topo da consolidação, né? Que é o que acontece aqui, ó. Compramos aqui, stop aqui embaixo, boom, depois a gente continua e explode aqui novamente lá em cima. Então, o maior que você vai para trás para o day trade, eu diria M15. Né? Se você for, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque a gente está caindo aqui no H1, mas com certeza a gente vai ter uma oportunidade de compra aqui embaixo. Se a gente tivesse indo para M15, poderia ter visto aqui, de repente, um suporte aqui, para depois bater naquela resistência lá em cima, e depois a gente continuar vendendo no movimento maior nos candles de força vermelhos, com os alvos lá embaixo de novo. José, quando você fala em um lugar específico, isso é sempre na parte inferior ou superior dos gráficos, independente do tempo gráfico, correto? Quando eu falo um lugar específico, José, eu estou falando um lugar onde a gente tenha que encontrar força para um certo lado. Não necessariamente só na extremidade do gráfico, não só nos topos e nos fundos. Claro que a gente vai estar procurando por força na resistência, certo? Na resistência aqui em cima eu vou estar procurando por força de venda. E no suporte aqui embaixo, já que a gente tem um suporte aqui, vamos ver. E no suporte aqui embaixo eu vou estar procurando por sinal de força. Mas quais seriam os outros pontos específicos e importantes do gráfico, José? Um ponto de Fibonacci, de final de movimento simétrico. Esses também são pontos importantes. Um ponto de rompimento de figura. Esses também são pontos importantes. Sempre esses pontos onde tem que estar acontecendo alguma coisa, algum tipo de ação, e a gente está lá para procurar o nosso sinal de confirmação com a força. Então, não necessariamente só nas extremidades, né, no canto superior ou inferior do gráfico. José, no momento do M15, do mini índice, ele está no meio do caminho. Deixa eu ver o M15. No M15 a gente está... O M15 está em queda, né, do índice. Primeira coisa que a gente já sabe é que o movimento é de queda, não porque a gente está descendo aqui, mas a gente tem lá em cima a linha de tendência de baixa, certo? LTB aqui em cima, batendo uma, duas, três, então a gente sabe que a gente está com uma tendência de queda. Além disso, a gente também está com topos mais baixos e fundos mais baixos. Né? E se a gente for marcar o Fibonacci, a gente está exatamente naquele meio do caminho, como você mesmo falou, José. Só que tem um problema. A gente está aqui embaixo com um movimento de alta também, de simetria de alta. Se a gente pegar esse movimento aqui, a gente vai ver que praticamente é a mesma coisa. Completou lá em cima, fez o topo duplo e começou a descer. Porém, aqui embaixo, olha só que a gente tem aqui. Um médio de baixa. Um médio de baixa indicando uma possível oportunidade de compra caso rompa, sem falar que a gente também vai estar na metade do movimento aqui, praticamente um 61.8 do Fibonacci, 50%, para depois continuar. Então é isso aí, sempre analisando aonde que a gente está no gráfico, para a partir disso, com essa informação, a gente poder continuar com as nossas opções. Além disso, a gente também tem aqui movimento simétrico que pode pintar, se a gente colar lá em cima,
e a gente vai coincidir diretamente com aquela resistência que havia tido lá em cima. Então, muito importante também projetar para onde que a gente pode estar indo caso a gente se inicie um movimento ali no caso de alta. Alex, mas como sabemos se não é apenas um pullback? Como que a gente sabe se no caso seria uma reversão? Ah, você está falando se a gente está numa reversão e como que faz para saber se não é apenas um pullback e se enganar com uma reversão? O principal vai ser o seu alvo. Né? Se você está com o seu alvo ajustado, por exemplo, se a gente está aqui em cima abaixo, você não vai se importar se isso daqui vai ser realmente uma reversão, né? Porque seu alvo vai estar ali e vai pegar o seu alvo. Então, o principal é que às vezes eu vejo também muitas pessoas perguntar, tá, Potts, mas e se eu entrar com venda achando que vai reverter, mas na verdade é apenas um pullback? Se o seu alvo está ajustado em um lugar onde você esteja protegido com isso, então você não precisa se preocupar com isso. Como é que a gente faz essa proteção? A forma mais prática de você fazer isso é, por exemplo, isso aqui a gente tem um topo duplo, certo? Aqui nesse momento do gráfico aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Nesse momento do gráfico a gente tem um topo duplo marcando um sinal de reversão de tendência, certo? Antes a gente estava subindo, então beleza, reversão de tendência marcado no gráfico uma figura de reversão. Como que você pode usar essa figura de reversão, operar essa figura se protegendo de caso ela seja apenas um pullback e não reverta mesmo? Você teria que sair, obviamente, antes da metade desse movimento. Então, o que você vai fazer? Se você for vender aqui, o Fibonacci lá de cima até aqui embaixo, e você, por exemplo, não vai querer botar o seu alvo aqui embaixo, né, no fundo, no caso lá embaixo, no fundo. Você vai, obviamente, colocar o seu alvo aqui em cima. Então, mesmo assim, mesmo que não seja uma reversão e seja uma figura de reversão, mas não reverta, e você opere ela, você ainda assim vai estar protegido, porque você vai estar saindo em um lugar protegido, no caso, seguro, com base apenas em Fibonacci. Porque um pullback, ele sempre vai ir para os níveis do Fibonacci. Então isso é muito importante você saber também. O pullback sempre vai ir para os níveis. O pullback não vai, por exemplo, um pullback. O pullback não vai fazer isso daqui. Só uma descidinha de nada e depois continuar subindo. O pullback sempre vem para os Fibonacci. Lá para os 50 e depois continuar movimentando ou para o 61.8. Quando acontece esse mínimo movimentinho de baixa aqui, esse mínimo movimentinho, né, que às vezes você pensa, deixa eu marcar aqui de novo. Quando acontece tipo isso daqui, uma mini descida, isso aqui não é um pullback. Isso aqui é apenas um candle, alguns candles gerando posições. Um pullback é sempre para os níveis mais profundos do movimento anterior. Isso significa um pullback. Então, mesmo que você tenha visto um sinal de reversão e achou que ia reverter, se o seu sinal se o seu alvo de saída está antes desses níveis de Fibonacci, você não precisa se importar muito se vai ser uma reversão ou não. Depois, quando chegar lá naquele nível do Fibonacci e executar a sua ordem de saída, você para ver, bom, será que a gente vai continuar descendo? Você vai notar força se a gente continuar descendo. E se a gente for mesmo ter só um pullback e não for uma reversão, você vai notar força de compra, no caso, contrário àquela reversão, e você também vai poder pegar movimento voltando pro topo novamente. Então, digamos que a gente desceu, você vendeu, apareceu aqui um OCO. Digamos que apareceu um OCO aqui em cima, tá? Você vendeu, aí você coloca o seu alvo justamente um pouco acima da metade do movimento e não importa se vai reverter ou não. A gente pode ter a chance de voltar lá e continuar. Aí você vai zerar essa posição lá embaixo. E se for mesmo uma reversão e continuar descendo, você vai encontrar o seu sinal de força de continuidade aqui embaixo. Se for apenas um pullback e não for uma reversão, você vai encontrar sinal de força de compra. Então você vai estar sempre se protegendo e entrando sempre nos inícios dos movimentos, logo após as forças. É muito importante isso. Ótima pergunta essa aí, Alex. Muito boa.
Tony, é, devo olhar os tempos gráficos maiores e operar nos menores? Exemplo, olhar o M15, M30 e operar no M1, M2, M5, etc. Isso fica a seu critério, Tony. O que eu faço, eu olho os tempos gráficos maiores e opero nos menores. Isso, na verdade, é o que a maioria das pessoas fazem, né? E a forma realmente mais efetiva. Se você quiser ficar direto no M15 ou M30, o que pode acontecer é que se você está operando no day trade, você pode de repente entrar naquele seu sinal da M15 e terminar o dia e não ter chegado lá no seu alvo ainda. E aí você vai ter que ou zerar a posição ou dormir posicionado fazendo o seu day trade virar um swing trade. Né? Então, quanto maior for o seu tempo gráfico, mais chances ele tem de não ser encerrado naquele mesmo dia. Então, a forma mais prática de usar a força do tempo gráfico maior, o movimento maior e operar lá nos menores. Essa seria o que eu recomendo. A gente aproveita a vantagem do maior, porque o tempo gráfico maior sempre vai dar força. Ele sempre vai ser o movimento principal do gráfico. É sempre o tempo gráfico maior. Então você usa essa única informação desse gráfico e joga ela nos Tony, devo traçar suportes e resistências de quantos dias para trás? Qual o tempo gráfico devo usar para traçar as linhas? Linha de suporte e resistência eu marco no M15. Então o que eu faço? Eu diminuo bastante o gráfico e vou lá e marco os níveis de resistência aqui do gráfico, que são justamente esses que eu estou marcando. A gente sabe que o preço está aqui embaixo, né? O preço está aqui. Então a gente tem resistência ali em cima, a gente tem resistência aqui em cima também. E vou marcar meus suportes. Eu vou marcar meu suporte aqui embaixo e aqui embaixo. Só isso. Se eu quiser avançar um pouquinho mais, eu posso ir para o M30 e marcar até lá em cima. Mas como eu falei, quanto maior for o seu tempo gráfico, mais tempo vai demorar também para chegar lá em cima. Então não tem necessidade de marcar naquele nível lá. Né? Vamos aqui para os M15s e para o M30 que também ajuda bastante. Então isso que eu faço. Eu uso o tempo gráfico M15 para marcar o nível de suporte e resistência e depois isso eu deixo marcado já no gráfico já por bastante tempo. Só faço isso uma vez também, Tony. Eu não fico todo dia marcando coisa nova. Eu só marco essa vez e eu sei que a gente está no meio da movimentação em direção a esses níveis. E quando a gente chega lá, se a gente chegar lá também, eu vou estar procurando por uma oportunidade de venda justamente naquele sinal lá, naquele nível importante do gráfico, em direção aos fundos que o tempo gráfico me deixou antes. Douglas, dá para fazer isso nos 5 minutos? Qual a pergunta, cara? Isso o quê? Eu não vi aqui a sua pergunta. Claudinei, usar gráfico de linha sempre que romper um topo acima ou abaixo, ele busca o fundo ou o topo mais próximo. Você já operou um gráfico de linhas dando influência ao price action? Ou seja, rompendo o pivô do movimento? Cara, o gráfico de linha é aquilo que eu te falei na semana passada, Claudinei. Não sei se foi para você que eu falei, mas uma pessoa tinha me perguntado sobre gráfico de linhas também. O que eu faço para operar gráfico de linhas? Eu não opero linhas, eu opero candlestick, é gráfico de candle. Mas a gente pode também usar a informação do gráfico de linhas. Então, por exemplo, digamos que aqui em cima a gente tenha resistência, certo? Se eu mudar para o gráfico de linhas, eu posso fazer um scalp em direção a esse fundo. Posso depois fazer um trade de alvo mais longo em direção a esse fundo. Fazer um alvo mais longo em direção a esse fundo. E fazer um alvo nesse fundo. A gente percebe que a gente pegou todos eles, né? E depois aqui nesse próximo fundo. Sempre os pivôzinhos. Então você sempre pode usar o gráfico de linha também para definir os seus alvos, claro. Né? Ele vai te dar um monte de pivôs e um monte de topos. Quando a gente está com o gráfico aqui, você pode fazer um scalper de, sei lá, 80 pontos. Vamos ver quanto que dá isso. 200 pontos. Um scalper de 200 pontos rapidinho em direção ao primeiro fundo. Sendo que
no gráfico de candles, você não veria esse fundo aqui. Olha lá o gráfico de candles. Deixa eu mudar aqui. O gráfico de candles não teria um fundo, a gente só teria um candle aqui que fechou e subiu, né? Olha o gráfico de linha. A gente tem perfeito um fundo aqui para a gente marcar. Então você pode fazer isso. É um estilo diferente, né? Mas é possível de fazer também. Porte, vejo que você utiliza muito o conceito da leitura de candle de força, seja para venda ou compra. A força do mercado é muito mais fácil de você operar usando apenas a força do mercado. Né? E simplesmente você analisa as forças da forma mais prática. Claro que existem alguns métodos que exigem mais regras da configuração, por exemplo, quatro passos, né, que você precisa de um fundo mais alto e um topo mais alto, um rompimento. Eu juntei o candle de força, né, quando eu estava montando a configuração dos quatro passos, eu adicionei lá o candle de força, porque realmente, quando a gente tem esses candles no momento certo, né, como eu falei antes, força você vai ver em qualquer lugar do gráfico, mas o importante é você saber onde que aquela força está aparecendo, para que você tenha mais congruência com o que está acontecendo. Se eu ver uma força em um movimento de alta, se eu ver uma força de queda em um movimento de alta, eu sei que aquela queda, aquela força de queda não é representante, não está congruente com o movimento, então eu não vou operar ela. Então, quando eu vejo uma força de alta no movimento de alta, eu sei que, e logo após um pullback, então eu sei que a gente tem grande chance de continuar em direção aos topos e aos fundos. É a forma mais prática de operar, cara. Né? Muito prática mesmo. Tony, o gráfico mostra uma tendência de baixa. Aí aparece um Harami de alta na parte de baixo do gráfico. Devo aguardar algum candle verde para confirmar antes de entrar? Uma ótima pergunta, Tony. A resposta mais prática e mais importante para isso é o seguinte: os sinais, né, você está apertando os sinais dos 13 sinais que tem lá no curso. Você só vai estar olhando para aquele sinal, porque os sinais vão estar aparecendo em todos os lugares do gráfico. É o que eu estou falando aqui para você, já falei já algumas vezes. Vai estar aparecendo em todos os lugares do gráfico. O que você tem que estar preocupado, Tony, é se aquele sinal vai estar aparecendo em algum ponto importante do gráfico. Para aí sim você considerar ele como um sinal de entrada. Porque sinal aparece em vários lugares, nem todos são de entrada. Então, por exemplo, a gente está aqui no movimento de alta, certo? Estamos subindo o movimento de alta e lá em cima apareceu ali o Harami no caso de baixa, né? É o mesmo exemplo que você me deu, só que é o contrário. A gente está descendo, subindo, e lá em cima apareceu um Harami de baixa. Não estou em lugar nenhum aqui. Vou vender esse Harami? Não sei, não estou em lugar nenhum no gráfico. Né? Nem estou olhando para trás. Não sei se aqui em cima é uma resistência, não sei. Eu vou ter que fazer análise e olhar para trás. Mas digamos que você tenha visto daqui e você não operou, porque você não tem a referência se a gente está em um nível importante. Então digamos que aqui passou. Aí a gente desce e sobe de novo. E lá em cima, de novo aparece o sinal. Aparece aqui um Harami de baixa e lá em cima aparece um engolfo de baixa. Aonde que está aparecendo dessa vez um sinal de reversão? Exatamente onde apareceu antes, formando o que então? Um topo duplo. Então aí sim, mesmo o gráfico estando subindo, eu sei que aqui é uma grande oportunidade de venda. Né? Por quê? Porque o sinal agora é de entrada. Por que ele é de entrada? Porque ele está aparecendo em um ponto importante do gráfico. Aí eu posso analisar como uma reversão importante também e operar ela em direção ao primeiro fundo, em direção à metade do movimento anterior. Se a gente puxar aqui um Fibonacci lá de cima até aqui embaixo, bum, certinho no movimento de 50% do movimento anterior. Então é sempre importante focar aonde que está aparecendo, não necessariamente o que, mas aonde. Aí quando você tem o aonde, você foca no que, entendeu? Aí quando você tem aonde, você foca no sinal.
Alguém tinha me perguntado antes sobre rompimento, como que opera rompimento da forma correta. Mas o rompimento é um grande erro dos rompimentos é que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, a gente tem um rompimento aqui em cima, né? E eu vejo muitas pessoas colocarem já deixarem a ordem pronta, ordem de compra lá em cima vai romper esse topo, vou deixar minha ordem pronta para não correr o risco, né, entre aspas, não correr o risco de romper e não pegar minha ordem. Porém, quando você faz isso, você tem grandes chances, porque é o que eu sempre falo. A maioria dos rompimentos são falsos. É, rompimento de nível de suporte e resistência, tá falando, né? A maioria dos rompimentos de suporte e resistência são falsos. Rompimento de pivô, muitos funcionam, mas de suporte e resistência são falsos, a maioria. Se você colocar o seu alvo, a sua ordem de entrada direto lá em cima, aqui a gente tem uma resistência, vou entrar quando romper. A gente percebe que aqui rompeu por 10 pontos e desceu. E a pessoa foi estopada no caso. Então a melhor forma de você operar rompimento é quando? Quando você tem confirmação de fechado. O que significa isso? A gente tem aquele nível lá, a gente vai romper e vai fechar o negócio lá em cima, vai fechar o business, né? Assinou o contrato. Fechou o plano lá fora. Isso sim é um rompimento que você pode operar. Você tem duas formas de operar esse tipo de rompimento no caso. Ou você espera fechar o candle e ultrapassar aquele preço só e você entra. Ou você tem a possibilidade também de aguardar o pullback e operar após aparecer um candle de força de novo e você ir com tudo para o rompimento. Porém, se você aguardar o pullback, se você escolher essa segunda opção e decidir aguardar o pullback, você também corre o risco de não acontecer o pullback e o negócio disparar. Então sempre vai de acordo com o seu estilo de trader, né? Se você é um pouco mais arrojado, digamos, você já teria entrado após o fechamento. Se você é um pouquinho mais conservador, você já teria entrado após o pullback. O problema é que nem sempre acontece pullback e você tem sempre que focar na sua decisão, né, no que você decidiu. Nunca fica arrependido sendo que você decidiu antes. É muito importante essa questão de seguir com o plano, mesmo que ele não tenha dado para você a oportunidade de entrada. Sempre segue com o plano. Então, no caso aqui, quando a gente tem um rompimento desse nível, a gente percebe que a gente rompeu aqui, mas não continuou descendo. A gente só rompe mesmo após esse candle vermelho. E a partir daí você poderia ter entrado com pressão de venda com seus altos fundos. Então, assim seria a forma mais prática de operar rompimento de níveis do gráfico. Sempre esperar fechar fora do nível do rompimento. José, dúvidas com relação ao gerenciamento de risco? Exatamente, Tony. Resumindo, é isso aí. Sempre deve olhar para trás para saber onde que o preço está naquele momento. José, dúvidas sobre gerenciamento de risco. Existem duas formas de você fazer. Existem algumas formas de você fazer o gerenciamento de risco. Na verdade, você pode. Existe, na real, uma forma. Né? Eu estou confundindo gerenciamento de risco com gerenciamento de trade. São duas coisas diferentes. O de trade é aquele que, quando você abre a sua operação, você faz os seus ajustes, né? Você joga o seu stop para o stop gain, para o stop para o break-even, para o ponto de entrada e vai ajustando o seu alvo. Isso é o gerenciamento de trade. Gerenciamento de risco é quando você já define, por exemplo, uma porcentagem de quanto que você tem na sua corretora, que seria teoricamente aquele valor que você está disposto, no caso, a perder no mercado. Isso é gerenciamento de risco. Então, no caso, existem duas formas de você fazer isso. É o que as pessoas chamam de stop financeiro, que significa, por exemplo, digamos que você tenha, só um exemplo aqui, só para dar o exemplo, né? Não significa que você tem isso aqui ou não. Tem 10 mil na conta, né, para operar. E o seu gerenciamento de risco seja de 10% por trade.
né? Ou por dia. Isso fica de acordo com você. Então, naquele dia, por exemplo, você só pode arriscar R$ 1.000, certo? Esse é o risco para o dia, esse é o seu gerenciamento de risco. Como que isso se aplica quando você está operando? Existem duas formas de você fazer isso. Primeira é você usar stop financeiro, que funciona assim. Digamos que você entrou aqui nesse, nessa venda com 5 contratos no índice, tá? Digamos que você vendeu aqui com 5 contratos. Se você estiver usando o stop financeiro, você vai jogar o seu, no caso, o seu stop lá para, entende? Porque 5 contratos com 1.000 pontos daria o seu R$ 1.000. Então, o seu stop financeiro, no caso que as pessoas usam, eles colocam o stop aonde todo seria o uso de todo aquele risco que eles têm. Essa é uma forma que você tem de fazer. Porque eu acho ruim essa forma, para falar a verdade. Eu acho que ela é pouco otimizada com relação à análise técnica e price action. Eu acho que ela, na verdade, nem usa análise técnica e price action, né? Se você abrir uma operação com base nisso, com base em price action e análise técnica, você tem também que fazer o seu gerenciamento com base nisso. Uma forma mais prática de você fazer é já ter aquele seu R$ 1.000 lá de risco, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu dei. Você abre o seu ponto de venda aqui. O seu stop vai estar ali em cima. Né? O stop vai estar acima do seu ponto de entrada, acima do pivô de entrada, no caso aqui o topo. Até poderia colocar aqui embaixo, que a gente teve uma mini, certo? Aqui a gente teve uma mini descidinha, uma mini subida, você poderia colocar aqui em cima. Você vai ver, bom, se eu entrei aqui com 5 contratos, até ali em cima vai dar 600 pontos. Tranquilo, eu posso colocar, tá dentro do meu gerenciamento. Se aqui tivesse dado lá em cima o seu stop e você fizesse o seu gerenciamento, você viu que deu 1.200 pontos, você sabe que o seu limite é 1.000 pontos, então você não vai ter entrado nesse trade. Né? Então, para que serve o gerenciamento de risco? Primeiro, para proteger o seu capital, para você ter um limite e não ultrapassar aquele limite e poder continuar no mercado independente do resultado, mesmo que tenha um resultado ruim, você continuar no mercado. E, além disso, para você poder otimizar essas operações durante o dia para saber que você ainda está dentro daquele seu risco e que você pode continuar aos poucos e poder indo aumentando o seu capital e, consequentemente, aumentando o seu risco também. Porque digamos que você começa com, digamos, aqueles 10 mil, de novo. Você começou com aqueles 10 mil no mês. No mês seguinte, você já está com, digamos, 12 mil de lucro. Stop, seu risco, seu gerenciamento de risco era de 1.000 pontos, era de R$ 1.000, né? 10% do seu capital. E foi o que você começou o mês. Então, quando você já está aqui, os seus 10% do capital de risco já não vai ser mais R$ 1.000, vai ser 1.200. Então, o objetivo também do gerenciamento de risco é sempre, além de aumentar o seu capital, aumentar também o seu gerenciamento para que você possa ter, né, uma que a gente chama de gordura, né, uma gordurinha maior para poder gastar durante o dia e poder entrar em mais oportunidades que o mercado vai dar naquele dia. Então, resumindo, essas seriam as formas e as aplicações de gerenciamento de risco, José. Tony, o gráfico, peraí, deixa eu ver aqui. O gráfico está em uma tendência de queda. Como diferenciar um pullback de uma reversão e em qual momento devo entrar caso a reversão não se confirme? Então, a gente vai estar sempre focando nisso daqui. Quando o gráfico está subindo, qual o exemplo que você usou? Uma tendência de queda, tá? Deixa eu pegar uma tendência de queda aqui para poder mostrar exatamente para você o exemplo que você está me dando. Vou pegar uma tendência de queda aqui boa. Tá, aqui a gente tem uma tendência de queda.
Nossa, mas nesse dia aqui tá gigante. Pera aí, deixa eu pegar uma que eu possa explicar de forma mais prática para você. Tá, aqui a gente tem uma tendência de queda. Tony, o que eu falei sempre com relação à continuidade de movimentos. Em uma tendência, a gente normalmente vai ter 3 movimentos de baixa e 3 movimentos de alta antes de possivelmente acontecer uma reversão. É claro que a gente sempre pode continuar tendo mais movimentos de baixa e de alta, porém, normalmente, a gente sempre tem 3 e 3. Então, quando a gente está descendo aqui, um movimento de baixa, um pullback. Mesmo que aqui tenha aparecido um sinal de reversão, eu não vou estar aguardando que isso aqui vai ser uma reversão, porque a gente está recém no primeiro movimento de baixa. Então aí a gente já começa a filtrar. Segundo movimento de baixa, mesmo que aqui tenha um sinal de reversão, um fundo duplo, um OCO invertido, um fundo triplo, 4 passos, alguma coisa assim, mesmo que esteja esse sinal aqui embaixo de reversão, eu não vou considerar uma reversão porque a gente está recém no segundo movimento de baixa. Aí a gente sobe e agora vem para o terceiro movimento de baixa. Agora sim, após 3 movimentos de baixa, se aqui embaixo aparecer algum sinal de reversão, aí eu posso considerar uma possível reversão. E a gente reverte e vai, deixa eu ver, vai por metade desse movimento anterior. Vamos puxar o Fibonacci aqui, lá de cima até aqui embaixo. O highlight foi certinho no 61.8 e segurou aqui em cima. A gente percebe que depois daquele movimento lá, marcar aqui embaixo, a gente realmente não voltou mais lá embaixo, né? Continuou por um bom tempo aqui consolidando. Então lá embaixo realmente foi o ponto final do movimento. Então, essa seria a forma que eu fico analisando no gráfico. Eu não vou procurar por reversão em qualquer lugar do gráfico, a não ser que a gente tenha algum nível importante ou a não ser que a gente esteja após esses 3 movimentos. Se a gente está recém começando o movimento de alta, está recém na segunda onda, na segunda continuidade de movimento e aparece uma reversão para mim, eu não considero reversão, eu considero como pullback por 50%. E caso eu opere esse sinal, o meu alvo vai estar sempre no 50% ou na metade desse movimento. Nunca vou operar usando alvos de reversão, né, que no caso seria lá embaixo, né, lá na reversão mesmo. Então eu sempre opero com possibilidade de pullback, porque eu estou de olho no movimento. Alex, eu já entrei em uma sala de day trade de uma corretora e o profissional deixava já a ordem aguardando o rompimento. Cara, isso daí acontece que se rompe e não pega e não continua o movimento e é um falso rompimento, realmente você vai acabar. Porque o que acontece? Quando você joga o seu alvo lá, quando você joga sua ordem lá, Alex, você está operando no achismo, né, cara? Então, as pessoas que fazem isso, elas operam botando a ordem direto lá em cima, sem mesmo saber o que vai acontecer quando o preço chegar lá. Aí você chega lá e não rompe. Né? Então a gente fica meio que vulnerável ao que o mercado vai fazer sem antes chegar lá e analisar com precisão o que está acontecendo naquele momento e naquele rompimento. Será que está rompendo mesmo? Será que está fechando? Será que está mostrando força? Né? Então se você deixa a ordem lá parada, né, como algumas pessoas deixam, né, como você também confirmou aí, você acaba correndo o risco de ficar a ver navios, né, com a ordem lá e a executa e você não sabe o que aconteceu. Tony, existe alguma plataforma que simule o mercado do dia anterior apenas para análise de candles? Cara, uma vez me falaram que o MetaTrader faz isso, parece que é Ctrl R, alguma coisa assim, eu não tenho certeza com relação ao MetaTrader ou outra plataforma. A forma que eu encontrei ao longo do tempo de analisar justamente essa leitura de candles e o que o mercado está fazendo, Tony, é justamente fazer isso daqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para você. Eu sempre jogo no gráfico, eu sempre jogo no tempo gráfico que eu operaria, no caso M5, né? Ou M1, o que for para você. E no caso eu volto bem para trás, assim, eu volto todo o gráfico para a esquerda, todo o gráfico para a esquerda,
e fico analisando somente aqui. E eu fico analisando um candle por candle jogando o gráfico para a direita. E eu vejo vendo, bom, aqui eu estaria entrando aqui, colocando meu stop, ou outra queda. Aqui eu vejo que está na metade desse movimento. Vamos ver se vai mostrar força, não mostrou força, continuar um movimento de alta. Vamos ver se vai continuar aqui no movimento simétrico de alta. Vou copiar isso daqui, vou colar lá em cima. José, em relação às entradas nos 13 sinais de candles, é sempre na confirmação do primeiro candle após o sinal ou já pode ser aberto no primeiro candle? O stop é sempre no rompimento dos sinais de acordo com cada um, é isso? Então, no caso, os sinais. Sinal de entrada, ponto de entrada. Aqui em cima, topo duplo, normal. Harami, a gente tem enforcado, a gente tem engolfo de baixa. Seu sinal de entrada é após o rompimento. Então, deixa eu limpar aqui. O rompimento do sinal e o stop acima do sinal. Isso em todos os sinais. Quando você tem, por exemplo, um pavio, que você tem uma sombra no candle, você também pode colocar, de repente, o ponto de entrada após o rompimento da sombra, que seria a forma mais conservadora possível, mais cara possível também quando você compra e vende, porém, seria a forma mais conservadora e também é possível. Então, sempre no rompimento do sinal. Se você não quer entrar no rompimento do sinal, por exemplo, ficar na dúvida, será que vai ser mesmo o sinal, será que vai romper e continuar mesmo? Você tem sempre a outra opção, a terceira opção, que é, por exemplo, já apareceu o sinal aqui, rompeu, você espera voltar um pouco e dá um sinalzinho, mini sinalzinho de que vai continuar e você entra também, pegando um preço maior e um stop menor também. Esse também vai aparecer o sinal e o próximo candle já vai dar uma subidinha já, né? Então você espera essa subidinha também e entra ali mesmo, porque já rompeu, né? E aí espera a continuidade baixa, jogando seu stop logo acima. Uma outra forma também. Sérgio, Portes, a estratégia de começar com poucos contratos e adicionar mais contratos, se o trade estiver a seu favor, sempre funciona ou apenas em alguns casos? Por exemplo, fiz isso em uma tendência de alta e funcionou muito bem. Já numa consolidação não deu certo. É exatamente isso daí, Sérgio. Em consolidação, esse tipo de estratégia de adicionar contratos, muitas vezes pode não dar certo justamente por conta disso, porque está numa consolidação e não tem uma continuidade de movimentos com pullbacks. Porque a forma mais prática de você adicionar contratos na sua operação é justamente logo após o pullback, né? Então, fizemos pullback, descemos, aí você vai lá e adiciona mais 5, né, que é o que eu faço, eu começo com 10, adiciono mais 5, pullback, então, ou quando eu tenho alguma confirmação muito forte, mas normalmente sempre quando a gente está em algum movimento. Quando está em consolidação, a gente acaba subindo e descendo muito, com muita frequência e sem consistência, né, na consolidação. Então, para adicionar contratos no meio disso, no meio da incerteza desse movimento é bem mais, um pouquinho mais arriscado. Tony, qual horário você opera mini Nasdaq? Eu costumo operar após a abertura do mercado de ações nos Estados Unidos. Antes disso, o volume não está muito grande e após isso, quando fecha o mercado de ações também nos Estados Unidos, acaba diminuindo um pouco a volatilidade também.
de madrugada, às vezes, raramente, mas às vezes tem um pouquinho de volume quando tem alguma notícia ou alguma antecipação de algum noticiário importante, mas normalmente só quando o mercado de ações americano está aberto, que fica com mais volume o mercado futuro. Tony, o código da Nasdaq ela é diferente para cada corretora, mas na NinjaTrader é NQ. As figuras elas só podem ser operadas em pontos de resistência e suporte. Por exemplo, um topo duplo, um fundo duplo, um OCO e etc. Né? Elas precisam ser operadas em um nível de suporte e resistência para realmente indicar uma reversão. Agora, figuras que não representam reversão de tendência, por exemplo, uma bandeira que representa uma continuidade de tendência, certo? A gente está subindo, aí faz um pullback, forma uma bandeira e continua subindo. Essa, no caso, não precisa ser em nível de suporte ou resistência. Diferente, é uma figura de continuidade e não de reversão. O edge, por exemplo, também. O edge é uma outra figura que não é de reversão e você pode operar ela em qualquer lugar do gráfico. Né? Agora, figuras de reversão, de preferência em níveis de suporte e resistência. Sérgio, é possível começar a operar com R$ 1.000 apenas. Peraí, é possível operar com R$ 1.000 apenas comprando uns 5 contratos de mini dólar ou a corretora exige uma margem extra? Sérgio, se você for operar mini dólar, normalmente nas corretoras a margem do mini dólar é R$ 150. Então, se você for operar 5 contratos, você vai ter um gasto aí de R$ 750. E com mil reais, você vai estar usando praticamente, você vai estar usando 75% do seu capital. Eu não recomendaria, eu recomendaria no mínimo, no máximo 50%. Então, no caso, 3 contratos com R$ 1.000. É, então, no caso, você vai estar com 5 contratos e cada ponto vai dar aí R$ 50. Seriam, no caso, só 7 pontos, não, 5 pontos, no caso, para comer o seu restante do seu dinheiro. Né? Então, no caso, eu diria para usar no máximo, é, então, no caso, eu diria para usar no máximo 50% do seu capital. Então, para dólar, daria R$ 450, né? 3 contratos, com R$ 1.000 de conta. Fernando, não opera opções. A tela caiu aqui de novo, botei de novo. Claudinei, quando o trade está muito rápido, algumas vezes eu estou operando em ticks. E quando eu opero em ticks, em 1 minuto a gente tem uma média aí de repente, uns 10, 15, 20 candles. Então parece que é rápido, mas na verdade é o tempo gráfico que é diferente, né? É ticks. Mas algumas vezes eu acelero também porque fica de repente 1, 2 horas naquela operação e ninguém quer ficar assistindo um filme ali, né? Então é mais prático acelerar para poder explicar e ir direto ao ponto do que eu tenho que mostrar. Claudinei, a melhor forma de comprar e vender pivô com leitura de candles, maximizando o trade. A melhor forma de operar, de comprar e vender pivô, no caso no rompimento, é esperar fechar fora do rompimento. Então aqui a gente tem um pivô de alta, pivô de baixa aqui no caso, rompeu, fechou fora do rompimento, você pode entrar com venda em direção ao primeiro fundo do pivô. A segunda forma, você pode esperar o pullback após o rompimento do pivô e entrar após a força. Rompeu o pivô, voltou no pullback do pivô e continuou o movimento de baixa. Essa seria a segunda forma, as duas mais práticas de operar ou comprar o rompimento do pivô.
Fernando, funciona muito bem. A lógica dos candles funciona também. Funciona bem no semanal das ações também. Os principais níveis do Fibonacci vai ser sempre 50% e meia 1,8%. A gente tem até os 70 e poucos por cento e o 30 e alguma coisa. Mas, sinceramente, no meu gráfico, eu nem coloco esses sinais, esses do Fibonacci. Eu coloco somente mesmo os 50 e o meia 1,8, né? Que a gente tem os 50, o meia 1,8, porque esses realmente são os mais consistentes. Até teria aqui o 70 e alguma coisa, e aqui embaixo o 30 e alguma coisa. Mas normalmente só vai ter uma linha a mais aqui para atrapalhar a sua análise. De repente o preço está aqui, você vê um sinal e você vende, mas na verdade ele continua subindo e vai lá buscar os 50. Então acaba atrapalhando. É mais fácil deixar só os 50 e o meio 1,8 mesmo para poder otimizar mais a entrada. Para colocar o gráfico de ticks no MetaTrader, você precisa pegar o código. É só por código que você consegue colocar, porque na plataforma padrão não tem. A MetaTrader não tem gráfico de ticks. Então você inclui ela, você inclui ticks no MT5 e no MT4 também, se você opera Forex. É só com o código. Você precisa do programador para desenvolver o código do gráfico para você. Aí você inclui aqui e fica funcionando com ticks normalmente. Eu diria, para a melhor forma de solucionar isso, para não ter que gastar tempo procurando, seria simplesmente usar uma plataforma que ofereça o gráfico de ticks, né? Aí fica mais prático. E o gráfico de ticks é com certeza, é assim, ó, é a melhor forma de operar price action, porque ele é somente focado em price action. Né? Cada tick, por exemplo, os que eu opero, que é os 133 ticks, no caso, cada candle vai ter 133 operações dentro dela. Então, é realmente só price action, porque as operações significam trades realizados, então vai ser só price action naquele candle. Agora, um gráfico de minutos, é, pode aparecer qualquer coisa ali, porque na verdade a base do mercado é price action. Então, quando você opera por tempo, não faz muita diferença. Né? O tempo, na verdade, você não está aqui operando o tempo, você está aqui operando o preço. Então, por isso que o TIX seria a forma mais. No caso, o TIX seria a forma mais prática para você operar diretamente no price action e encontrar ainda mais oportunidade. Por exemplo, só esse candle aqui do M5, por exemplo, esse candle aqui de força. Por exemplo, esses dois candles aqui, tá? A gente tem um Harami de baixa. Se a gente tivesse, por exemplo, no TICS 89, por exemplo, aqui, por exemplo, a gente estaria com um edge de alta, formando um sinal de venda. Então, no TICS você consegue enxergar por trás dos candles do tempo gráfico. Tático. Vantagem a mais, com certeza.
Com relação ao plano de trade, você sempre precisa definir o seu plano de trade antes de abrir a sua operação. Né? Como a gente sabe, durante o dia vai ter várias oportunidades e a gente não pode ficar entrando em todas elas justamente para não correr risco desnecessário, porque não são todas que realmente merecem a gente colocar nosso tempo e investir o nosso dinheiro. Então, normalmente no plano de trade a gente vai estar definindo coisas como pontos importantes do gráfico, obviamente, a gente vai estar definindo coisas como o local onde o preço está aparecendo naquele exato momento. A gente vai estar incluindo coisas como o movimento maior do tempo gráfico maior, que é o M15. A gente vai estar analisando coisas como se existe algum fator externo que pode influenciar o mercado, por exemplo, quando teve as eleições do Trump, muita volatilidade e uma informação externa que você não teria como controlar o resultado dentro, o impacto dentro do mercado. Então você precisa ter um plano de trade para saber exatamente como é que você vai reagir. Esse é o objetivo do plano de trade. É já planejar a sua reação para você não ser pego de surpresa. Né? Então é muito importante isso porque isso ajuda você a focar no que realmente importa e no que realmente pode gerar mais resultados no longo prazo e também naquele curto prazo que você está abrindo a operação naquele momento.